Você sabia que a carta de Paulo aos Efésios é conhecida como a rainha das epístolas? Paulo escreveu essa carta à igreja de Éfeso, e não só, na verdade, para a igreja localizada ali na cidade de Éfeso, mas outras igrejas de cidades próximas ali à região onde ficava a cidade de Éfeso propriamente. A cidade de Éfeso, irmãos, era naquele tempo em que Paulo ali proclamou o evangelho, no comecinho lá, ou na metade do primeiro século, a cidade mais importante daquela região toda, da Ásia Menor. Havia naquela época, naquela cidade, nada menos do que 300 mil pessoas. E era uma cidade assim que tinha portos e se tornava, por causa disso, assim, um centro comercial muito grande. Essa cidade tinha um teatro imenso, que cabia ali cerca de 25 mil pessoas. Só que Éfeso era mais conhecida por um templo muito grande que tinha lá. Um templo não naturalmente ao nosso Deus, mas o templo, no caso ali, é uma deusa, a deusa chamada Diana, que o templo de Diana foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Quando ele fez a segunda viagem missionária, ele deu uma passadinha rápida ali e seguiu viagem e deixou um querido casal dele, Áquila e Priscila, responsáveis pelo trabalho ali. Quando voltou, alguns anos depois, já na terceira viagem missionária, aí Paulo se instalou naquela cidade porque ele percebeu exatamente a importância e a necessidade de se pregar um evangelho onde a cultura pagã e onde a adoração a outros deuses, ou no caso ali a Deus, era tão grande e tão fervente. E aí Paulo passou nada menos do que 3 anos em Éfeso. E ele nunca ficou parado tanto tempo em um lugar, e ali Deus começou a fazer maravilhas através de Paulo. Na cidade de Éfeso, sabe o que estava acontecendo? Paulo era muito requisitado para ir nos lugares, não só para pregar o evangelho, mas para curar pessoas. Só que Paulo era um só, como eu e você, e ele só podia estar em um lugar ao mesmo tempo. Então sabe o que começou a acontecer? As pessoas pegaram roupas de Paulo. Paulo, tem uma camiseta aí, uma camisa aí? Tem sim, me empresta. A camiseta de Paulo era levada. Quando a camiseta de Paulo encostava num doente, o doente era curado. E aí Paulo, sempre que pregava, ele dizia assim: olha, só Deus é quem salva. E os deuses que são feitos por mãos humanas e criados pela mente humana não salvam. E aí ele causou um reboliço muito grande em Éfeso. Porque se tinha um templo, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e a Ásia inteira adorava a Diana, havia ali próximo à igreja um comércio muito lucrativo, a Bíblia diz sobre isso, de miniaturas dessa deusa que eram feitas. Miniaturas de prata, ídolos, imagens, feitos e vendidos. E aí, depois que Paulo passou lá, irmãos, o negócio começou a fraquejar. Não estava mais vendendo imagens de escultura da deusa Diana. Além disso, as pessoas tinham muito lá em Éfeso livros de magia, de feitiçaria. E quando começaram se convertendo, eles liam aqueles livros e falavam assim: isso aqui não é para nós. Eles falaram assim: todo mundo que tem livro aí sobre encantamento, sobre feitiçaria, sobre isso, sobre aquilo, vamos trazer e vamos queimar tudo em praça pública. O valor de livros queimados naquele dia, naquela ocasião, foi 50 mil dracmas. Eles queimaram 50 mil dias de trabalho. Isso dá 2.500.000 reais. Quando ele escreveu essa carta, irmãos, no ano 60 mais ou menos da nossa era, a igreja ali de Éfeso, ela era pastoreada por Timóteo. E depois de Timóteo, sabe quem foi pastor lá em Éfeso? João. Uma geração depois, 40 anos depois, essa igreja recebeu uma carta, não de Paulo, mas de Jesus. Apocalipse capítulo 2, Jesus falando: eu conheço as suas obras, conheço a sua integridade, conheço a sua honestidade, conheço o seu serviço, mas eu tenho uma coisa contra você: você deixou o seu primeiro amor. Irmão, se a gente não tomar cuidado, não prestar atenção, a mesma coisa acontece com a gente. A gente esfria na fé. Aquele fervor, aquela confiança, aquela fé, aquela vontade de servir, aquele desejo em colocar em prática os nossos dons que a gente tinha antes, no começo da nossa caminhada cristã, aquilo ali se foi. O que a gente fica sabendo sobre Paulo quando ele escreveu esse texto? Que ele estava preso. E Paulo diz aqui, no capítulo 3, ele fala assim, no versículo 1: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. No capítulo 4, versículo 1, ele fala: como prisioneiro no Senhor, eu peço a vocês. Por que ele escreveu essa carta aos Efésios, hein?
Ele escreveu porque ele queria levar os irmãos ali da igreja de Éfeso a se aprofundarem ainda mais no conhecimento de Deus e a aprenderem a viver de maneira melhor e mais correta a vida cristã. A primeira parte é teórica, os 3 primeiros capítulos em que Paulo mostra as bênçãos do cristão. E a parte final, a segunda metade dos capítulos de 4 a 6, ele mostra os deveres do cristão. Nós somos salvos pela fé para as boas obras. Porque pela graça, sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura do Senhor, criados por Ele mesmo para as boas obras, as quais foram de antemão preparadas para que andássemos nelas. Ninguém é salvo por aquilo que tenha feito, a gente é salvo pela fé naquele que um dia já fez. Ninguém vai poder tirar onda no céu por estar lá, por ter feito alguma coisa, porque nós somos salvos pela graça, e a gente se apropria dessa salvação com a nossa fé. Agora, e as boas obras, elas servem? Claro, as boas obras, elas são evidências da nossa fé. A Bíblia diz que toda árvore que é boa, ela produz frutos bons, e toda árvore que é má, ela produz frutos maus. Então nós não praticamos boas obras para sermos salvos, nós praticamos boas obras porque somos salvos. Outra coisa linda que Efésios nos ensina é a dimensão do amor de Cristo. No capítulo 3, a partir do versículo 18, ele fala: eu queria que todos os santos compreendessem o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Mas na verdade eu entendi que não vai dar, porque isso vai além de todo entendimento. A dimensão do amor de Cristo por nós é a cruz. E aí a Bíblia fala: e Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores, e dentro do contexto ali ele diz, quando nós ainda éramos seus inimigos. É a unidade da fé. E aqui Paulo, no capítulo 4, ele diz: existe um só corpo, existe um só Espírito, existe uma só esperança, existe um só Senhor, é uma só fé, é um só batismo e é um só Deus. Ora, se é um só tudo isso, não há outra alternativa a não ser vivermos em unidade. E como a carta aos Efésios é chamada também, de além da rainha das epístolas, é chamada como a carta magna da eclesiologia. Eclesiologia é a doutrina da igreja, o estudo da igreja. Nessa carta aqui de Paulo aos Efésios é onde ele mais ensina, dentre as suas 13 cartas, como que uma igreja deve viver. Paulo diz: a igreja tem que viver em unidade. E aí, dentro desse contexto aqui ainda de unidade, Paulo fala dos dons. E ele diz: Deus deu a uns para apóstolos, deu outros para profetas, deu outros para evangelistas, levantou outros para pastores e mestres, para que todos vivam juntos, trabalhando juntos pelo mesmo ideal, a fim de alcançarmos a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Outra coisa pesada que Paulo ensina aos Efésios é que a gente não pode entristecer o Espírito Santo, e tem que ser cheio dele. Efésios 4:30 e depois 5:18. Você sabia que o Espírito Santo mora aí dentro de você? Se você é crente, ele mora. Mas eu nunca ouvi ele falar aqui dentro. Mas ele já falou, é porque a gente não ouviu. E é por tantas vezes o Espírito Santo falar aqui dentro e não ser ouvido. É por tantas vezes o Espírito Santo me pedir para fazer uma coisa e eu não atender, que ele fica triste. E além de dizer para não entristecer o Espírito, Paulo diz: encham-se com o Espírito e não se encham com o vinho. E aqui ele faz um contraste claro entre satisfazer só a carne ou satisfazer o Espírito. E a gente está se embriagando com os vinhos do pecado, e a gente não está fortalecendo o Espírito Santo que mora dentro da gente. A última coisa que eu destaco aqui da carta aos Efésios é sobre a armadura de Deus. Usar o cinto da verdade. Vamos nos revestir com a couraça da justiça. As nossas sandálias serão com a preparação do evangelho da paz. O capacete é o capacete da salvação. O escudo é o escudo da fé. E a espada é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sem a qual, a armadura, sem ela é impossível vencer as batalhas espirituais. Paulo diz nesse texto: nós não lutamos contra a carne e contra sangue, ou seja, não lutamos contra seres humanos,
Mas a nossa luta é contra principados, contra potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso e contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Traduzindo, demônios. Irmãos, precisamos urgentemente usar a armadura de Deus. E aí Paulo convoca o pessoal: vamos nos revestir no Senhor, vamos nos fortalecer na força do teu poder. Você já pensou acabar uma batalha, a gente ser humilhado e o demônio ficar caçoando da gente depois? Tive lá com Josué, o cara não ofereceu resistência nenhuma, foi alvo fácil. Cara, ser motivo de piada para o diabo eu não posso, nem quero, e não vou. Amém? Como é que Jesus aparece aqui? Eu diria que ele aparece aqui como o unificador, aquele que une e reúne. Aqui em Efésios a gente encontra Paulo nos explicando que Jesus une o homem a Deus, porque o pecado nos afastou. Aqui em Efésios a gente encontra Paulo dizendo que Deus une o judeu ao gentio, porque Jesus os unificou. A gente encontra aqui em Efésios Paulo ensinando como é que marido vive bem com a esposa e como é que pais vivem bem com os filhos. União dentro de casa. Porque o pecado vem para afastar e vem sempre para afastar. Mas Jesus vem para unir. E vem sempre para unir.